Olá, e aí, como vocês estão? Bom dia para todos. Com grande alegria, estamos aqui mais esta manhã de quinta-feira para darmos continuidade, às nossas reflexões sobre o livro Tempo de Autoencontro. Hoje nós vamos falar sobre o objetivo do deserto, A gente tem falado muito sobre a questão do deserto, o simbolismo do deserto, os nossos desertos. E no capítulo de hoje, Rossandro vai nos trazer justamente uma reflexão sobre como o deserto pode ser um agente indutor de mudanças, transformador em nossas existências. E logo no início do capítulo, nós vamos encontrar a seguinte mensagem, A mudança também depende da nossa habilidade de mergulhar fundo em nós mesmos, de tal modo que nos conheçamos cada vez mais. E o deserto sempre nos arroja num rito de passagem para o surgimento de uma nova criatura em nós. Isso aqui é profundo e muita gente, quando se vê diante de uma frase como essa, diz assim, isso é besteira, será que a gente precisa passar por isso para a gente se conhecer? Não seria tão mais fácil, se a gente se conhecesse através de outras formas, de outros processos? A verdade é que, ao longo da nossa existência aqui na matéria, grande parte, de nós vamos nos habituando a atender aquelas demandas que são as demandas da matéria. E nós vamos tentando, fazer parte deste mundo social que tem muitas demandas, que tem um movimento muito intenso, como a gente refletiu no nosso último encontro, É um mundo que muitas vezes não nos permite pausas necessárias para o nosso próprio equilíbrio emocional, para o restabelecimento das nossas energias diante desses desafios. Então, muitas vezes, para conseguir meio que dar conta de tantas coisas, o nosso cérebro, nós vamos, de certo modo, criando mecanismos de escape para que nós possamos lidar com as situações do dia a dia e, aparentemente, sem que isso nos traga prejuízos. Então, para isso, a gente muitas vezes vai mascarar determinados pontos da nossa personalidade, não porque sejamos hipócritas, não, mas porque a gente faz aquilo para deixar bem guardadinho, bem escondidinho, para aquilo não doer. Então, a gente mascara tanto que a gente não mascara só para o outro, a gente mascara para a gente mesmo. Então, é natural que muitas vezes, até as pessoas quando vão iniciar uma psicoterapia, que vão procurar um profissional de saúde mental, que chegam lá no consultório, muitas vezes num quadro depressivo, numa situação difícil e que vão pedir ajuda, muitas pessoas não sabem relatar exatamente o que as incomoda, qual é o ponto que precisa ser trabalhado, por essa enorme dificuldade de se olharem, de olhar realmente nos processos que levaram ao quadro, que está sendo gerado, que está sendo falado. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre essa questão do objetivo do deserto, E aí, Rossandro já começa trazendo uma pergunta assim, por que é tão difícil a gente melhorar a nossa vida em múltiplos aspectos, Por que o próximo relacionamento ou o próximo emprego parecem estar ainda mais aquém do esperado? E aí, Rossandro diz, porque jamais paramos para refletir sobre os acontecimentos anteriores e sobre a nossa postura diante deles antes de partir para a próxima experiência. E aí a gente acaba fazendo o quê? Reproduzindo o mesmo comportamento. Eu tenho uma amiga, muito querida por sinal, que há um tempo atrás ela vinha de um histórico de demissões. Ela conseguia um emprego e aí sempre no emprego, depois de um certo período em que ela ficava super feliz de estar naquele emprego, aí ela começava a uma série de críticas, de lamentações,
sempre tinha alguém no emprego perseguindo, alguém provocando, alguém que não gostava dela. E isso aconteceu assim, uns 3, 4 empregos em sequência. E nós que estávamos de fora, nós tínhamos essa percepção de que será que os 4 empregos, né, eles todos tinham o mesmo problema? Ou será que não havia algo nela? Mas a questão também era que ela saía de um emprego e entrava no outro. Então ela não tinha tempo para maturar. E aí veio a crise econômica. Veio a crise econômica, ela ficou desempregada por alguns meses. Imagine o sofrimento, né? Você depende do salário, você precisa de salário para viver. Então aquilo foi extremamente doloroso. Mas ao mesmo tempo que foi extremamente doloroso, aquilo permitiu que ela refletisse sobre os mecanismos, os processos que levavam que ela fosse demitida tão rapidamente. A sua própria forma de se relacionar com os seus colegas de trabalho, o seu posicionamento. Por ser uma pessoa assim, com algumas inseguranças, ela tem muita necessidade de ter tudo sob controle. Então, por vezes, ela, né, se aparenta uma pessoa assim, ser arrogante, apesar de ser uma pessoa extremamente dócil, tudo, mas ela assume essa postura difícil diante dos outros. Então, fica difícil, né, num ambiente de trabalho, muitas vezes você conviver com uma pessoa assim. E esse deserto dela, né, esse deserto do desemprego, quando ela se permitiu esse tempo, ela pôde amadurecer. E agora, né, mais recentemente, até agora na pandemia, onde tantos perderam emprego, felizmente ela conseguiu um emprego, ela está se mantendo. E outro dia a gente conversando, né, ela falou, não, agora eu acho que eu encontrei o meu lugar. E a gente espera que encontre mesmo, né? Porque muitas vezes a gente quer que o outro mude, a gente acha que o mundo é que está complicado, mas a gente precisa parar e fazer uma reflexão que seja nossa, né? E aí Rossandro diz pra gente assim, ó, qual é o objetivo da dor? Vocês já pararam para pensar nisso? Quando a gente pensa na dor, será que Deus então é cruel? Ele quer nos ver assim sofrer? Deus pune? E aí, Rossandro diz pra gente assim, não. E coloca uma exclamação gigante, não. Ele nos permite, aí ele que é Deus, né? Nos permite experimentar a vida e fazer escolhas. Então, será que agora esse meu filho aprenderá que esse caminho não é legal ou fará tudo de novo, né? Fazemos tudo de novo, esse é o problema. A gente muitas vezes acaba insistindo no erro. Como Sísifo, aquele personagem da lenda grega que é condenado pelos deuses por toda a eternidade a rolar repetidamente uma pedra em uma colina apenas para que ela se role de novo assim que chegar ao topo, como uma espécie de metáfora cheia de significados. Né? O tema da repetição irrefletida de padrões de comportamento disfuncional nos faz entender que somos nós a nos condenar à repetição, acreditando que seja nossa luta contra o absurdo essencial da vida. Então, outro dia, uma pessoa também muito querida, né, nós estávamos conversando e a pessoa disse assim, eu não tive sorte no amor. E nós começamos a pensar, a gente conversando sobre isso, a gente falou as escolhas dessa pessoa é que não foram corretas, né? Nunca pautou. Então essa pessoa hoje ela tem 2 filhos, né, adultos já criados e tudo, mas ela se sente solitária porque os filhos seguiram as suas trajetórias, mas a pessoa está teoricamente tendo que seguir o seu caminho sem um companheiro ao lado e ela se ressente disso. Mas as suas escolhas anteriores não foram escolhas assim. Então, na verdade, né, muitas vezes são os nossos padrões de comportamento, são as escolhas que nós fazemos. E aí, como muitas vezes a gente foge, né, a responsabilização pelos nossos próprios atos, a gente quer atribuir, né, e dar a culpa a alguém. Mas, e muitas vezes as situações se repetem, não porque Deus queira nos punir,
mas porque o nosso próprio padrão de comportamento, por nós não sermos capazes de parar e fazer a reflexão necessária, nos faz o quê? Cometer o mesmo tipo de equívoco. E aí o resultado é o mesmo tipo. Né? Então há uma frase que é atribuída a Albert Einstein, mas que não consta em nenhuma das suas obras, né? Mas que tem uma verdade bastante cristalina e que Rossandro cita aqui no texto, que diz assim, ó: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então tem gente que fica esperando que a vida dê resultados, mas a vida só vai dar resultado na proporção em que você se esforça para que esse resultado venha até você. Né? Então não é questão de sorte, fulano tem sorte. Não, fulano tem uma postura diante da vida que faz com que as coisas aconteçam a seu favor. Meu pai dizia sempre assim, sorte tem quem acredita nela. E assim, não era para dizer assim, a gente tem que acreditar, ter fé que vai acontecer bem. Não, a gente tem que, quando a gente acredita, a gente mobiliza o nosso psique, as nossas energias para que a gente corra atrás daquilo. E a tendência é que a gente se movimente de tal forma que as coisas tendem a ocorrer. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisa se reinventar algumas vezes, a gente precisa entender que a vida é cíclica, que mudanças são necessárias e a gente precisa se renovar, né? Então, Rossandro diz assim, é muito sem sentido a gente ficar imaginando que a gente vai ter mudanças, né, conquistas na nossa vida fazendo sempre a mesma coisa. Então, você continuar fazendo a mesma coisa e rezando para que o resultado seja outro, quando a vida só muda se os pensamentos e nossa visão de mundo mudam, para que finalmente as nossas atitudes passem a ser diferentes. A gente não planta abacaxi para colher uva, né? Então a gente precisa repensar atitudes que precisam ser mudadas para que não tornemos a passar pelas mesmas situações difíceis, porque só assim virão os novos desafios. Caso contrário, a gente entra num ciclo vicioso de repetição e a gente acaba não sendo capaz de extrair do deserto a experiência, o aprendizado que ele propõe. Né? Então a gente tem que acabar voltando para o deserto, até que a gente consiga ter e extrair no deserto esse aprendizado e essa conquista. Então, muitas vezes, né, quando a gente pensa no deserto, o retraimento ele é para repensar. Às vezes a gente também vai errar justamente porque a gente acha que a gente tem que seguir aquilo que as pessoas acham que nós devemos fazer, né? A gente muitas vezes se torna escravo do que os outros querem. E é complicado isso, porque as próprias fábulas de La Fontaine mostram muito isso, né? Esse semestre, né, meu filho estava aprendendo sobre fábulas na escola. E uma das fábulas, ela mostrava justamente isso. Um avô e um jovem, né, que precisavam vender um burro, porque aquilo ali ia dar uma fonte de renda para eles. E eles resolveram ir até a cidade para vender esse burro, né, para conseguir um dinheiro para comprar algo que era necessário ali para eles. E aí, durante o trajeto, o jovem sentou-se, né, no dorso ali, não sei como fala, né, no burro, e o avô foi puxando. E nisso passam duas senhoras que olham para aquela cena e falam assim, nossa, coitado desse velho, um jovem tão cheio de saúde, obrigando esse velho a puxá-lo em cima do burro. E aí o jovem vai e olha assim, não, vou trocar de lugar, vem pra cá, vô. Aí bota o vô nas costas lá do burro e ele sai puxando o burro com o avô lá. O avô montado lá no burro. E aí passam por mais uma pessoa que vira e fala assim, nossa, mas esse velho é abusado mesmo, cheio de saúde, aí botando esse jovem para puxar ele o burro. Aí os dois conversam lá e resolvem que os dois vão ficar montados lá no burro e vão andando. Aí nisso passa uma terceira pessoa lá, por alguém que olha, coitado desse burro,
os homens não têm o menor respeito pelos animais. Olha só os dois marmanjões aí montados em cima do burro. Coitado desse burro. Aí o que os dois fizeram? Resolveram pegar o burro e colocar o burro, carregarem o burro os dois. Obviamente, os dois não tinham força suficiente para sustentarem o burro de uma forma, né, harmoniosa. O burro se desequilibrou, ficou assustado e fugiu. Moral da história, eles ficaram sem o burro e voltaram para casa de mãos abanadas. E tudo isso por quê? Porque eles tentaram o tempo todo agradar as pessoas que eles foram encontrando ao longo do caminho. E muitos de nós fazemos nossas escolhas como esses personagens dessa fábula. Nós vamos, né, tentando agradar as pessoas em detrimento daquilo que é realmente necessário que se faça para as nossas existências. E a gente tem que pensar que a gente vive num mundo, principalmente depois do advento das redes sociais, que parecem haver normas e regras para tudo. E se a gente não tiver muito cuidado, a gente meio que se descaracteriza para tentar atender às demandas que são impostas. Então as pessoas hoje elas inventam tantas regras para tantas coisas, de modo que as pessoas se sentem meio que pressionadas a seguirem determinados padrões de comportamento como se aquilo fosse uma receita de bolo, com influências de todos os lados. Tanto que hoje tem uma figura que é muito perigosa, e a isso eu falo por mim, não tem nada escrito aqui no livro do Rossandro, tá? Mas é algo muito perigoso, que é o que eles chamam de influencer, né? Os jovens hoje, eles seguem perfis nas redes sociais de pessoas que estão lá dando dicas de comportamento, de modas, de padrões, de não sei o quê. Só que, gente, cada vida é uma vida. Cada pessoa tem uma história, tem uma tendência. Se você for seguir tudo aquilo, você não vive. Essas pessoas são pessoas que são pagas, que recebem para fazer propagandas e tudo. Mas aquilo é surreal, né? Tem muita coisa ali. Hoje eu até brinquei, porque um colega mostrou uma foto de uma moça carregando um bebê. E aí era uma sala clean, super bonita, né? Ela é uma influencer dessas de rede social, que certamente ali tudo aqui naquela sala foi doado por marcas, né, para ela divulgar e fazer textos ali chamativos para os seus seguidores, para eles adquirirem aqueles produtos. Só que inadvertidamente, um relógio de parede de ferro assim, ele estava em algarismos romanos. E aí, ao invés de colocar na posição correta, ela colocou errado. Então, o 6 estava lá em cima e o 12 embaixo. E aí, a brincadeira que a gente estava fazendo era assim, que ela sabe influenciar os outros, mas ela não sabe nada de algarismo romano. Que ela pulou essa aula de matemática. E aí o pessoal ficou brincando, que ela estava querendo influenciar o mundo ao contrário, essas coisas. Mas o fato é que por muitas vezes tentando buscar seguir determinados comportamentos que não são reais, as pessoas se frustram, né? E as pessoas acabam tendo um resultado muito mais negativo do que positivo. E ficam tão focadas em seguirem esses padrões de consumo, de conquistas, de tudo, que elas sequer param para se perguntar o que de fato elas querem ou o que elas sentem, né? A dificuldade, gente, reside, portanto, em promover o processo de desertificação do eu, uma espécie de desidentificação do que o mundo espera de nós, para então seguirmos a nossa própria orientação e, sobretudo, nos deixar seguir pela orientação de Deus. É como se no atual estágio assim, ninguém decidisse por si mesmo. Todos nós temos os nossos próprios valores. E aí Rossandro trabalha bem isso, porque ele diz assim: temos os nossos valores, além daqueles adquiridos na cultura e na família. No entanto, nem sempre os valores adquiridos se coadunam com o nosso próprio pensamento ou mesmo com as expectativas da época atual. A verdade, gente, é que parece haver uma ruptura de identidade quando a gente silencia os nossos valores para a gente atender às expectativas do mundo. E Rossandro deixa isso muito claro no texto, porque ele diz assim: muitas vezes nós sofremos
por estarmos em desacordo com a nossa integridade. Logo, precisamos recuperar o nosso ambiente interno para sustentar as nossas próprias convicções, por mais que elas possam divergir do pensamento geral. Agora, a verdade é que definir o nosso próprio caminho acaba trazendo para nós uma certa dose de solidão, pois muitas pessoas se afastam de nós quando nós empreendemos mudanças. Grande parte assim, das angústias por nós experimentadas tem a ver com a nossa atitude mental diante da vida e das dificuldades pelas quais a maioria de nós passa. A gente tem ouvido muito falar isso, que o que vale não é o que a gente está passando, as situações da vida que vão definir, mas o que vai realmente ter o impacto é como nós vamos reagir a essas situações da vida. E então o Rossandro também coloca isso com outras palavras e de forma assim, muito clara para nós, porque ele diz assim, o essencial não está naquilo pelo que você passou ao longo da sua vida. Se você foi abusado, se você foi negligenciado ou torturado, se tiver perdido muitas pessoas amadas, contraído uma doença dolorosa. Afinal, todos nós passamos por coisas assim. A realidade é que a questão reside na forma como nós reagimos a esses fatos, o nosso repertório emocional. Na maior parte do tempo, isso está somente nas nossas mãos. Todavia, gente, ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer se responsabilizar pela própria vida. As pessoas querem soluções mágicas. É aquela história do endocrinologista, que ele diz assim, eu já não aguento mais as pessoas que vêm ao consultório e que já não querem mais o mínimo esforço para emagrecer. As pessoas não querem mudar hábitos, as pessoas não querem se alimentar melhor, as pessoas já chegam pedindo, eu quero um medicamento para emagrecer, porque elas querem ser emagrecidas, As pessoas têm essa necessidade. Então, na verdade, muitas pessoas preferem culpar os outros, responsabilizar os outros, colocar a culpa no destino, no azar e por aí vai. E isso faz parte de uma imaturidade emocional. A gente precisa, à medida em que a gente vai crescendo, vai começando a assimilar o propósito dos desertos da nossa vida, a gente vai amadurecendo. E um dos primeiros sinais de amadurecimento emocional é o indivíduo que ele já é capaz de enxergar em si mesmo as questões que podem ter levado a determinadas situações que acontecem em sua própria vida, E aí Rossandro nos adverte para algo bastante importante, porque ele diz assim, com tudo isso que ele traz nesse capítulo, ele não está reduzindo a atitude mental a um mero exercício de autoajuda, pois também devemos considerar que existem situações dolorosas que continuam independente de nós mesmos, como aquelas que ocorrem com pessoas que vivem em governos sob autoridades de governos totalitários que restringem seus direitos, aquelas pessoas que estão morrendo de fome, em guerras autodestrutivas. Nesse caso, como em outras exceções, não se trata apenas de uma atitude mental, pois quanto menos força temos para influir em nossos destinos, mais aumenta a nossa infelicidade. E aí ele diz que ignorar essas exceções seria minimizar perigosamente toda a desumanidade que existe no mundo. Mas assim, feitas essas exceções, a maior parte das escolhas depende de nós mesmos, o que não deve ser encarado assim como um problema, mas como uma solução. Pois, como afirma William James, a maior descoberta da minha geração é que os seres humanos podem modificar suas vidas apenas mudando suas atitudes mentais. Agora, por que então que nós não conseguimos isso? Por que a maioria de nós, tem gente que consegue, mas a nossa grande maioria não consegue? Então, assim, por vários motivos, os quais vão passar por uma relutância em mudar,
devido a vantagens ou algum prazer no comportamento que a gente tem dificuldade de abandonar, né? Por uma pouca resolubilidade, tem pessoas que não conseguem tomar decisões facilmente, tem gente que tem preguiça, né, de ter uma ação, né, efetiva sobre sua vida, fica procrastinando num discurso que é difícil mudar, como diria meu amigo Batista, né, tem síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou mudar para quê? Né? Então, para algumas pessoas isso é bem difícil. Desculpas variadas, cansaço e pouca objetividade no que buscamos transformar são motivos para o insucesso da vida e nas mudanças, que só podem ser alcançadas com foco e um dia de cada vez. Ao contrário, né, do que nós desejaríamos, os processos de mudanças emocionais eles não vão ocorrer assim no estalar de dedos. Né? Eles exigem tempo também, é gradualmente, passo a passo. Não é uma mágica, né? Mas como resultado ali dos pequenos esforços cotidianos, nós vamos então, aos poucos, realizando as mudanças que são necessárias. Com uma dose boa de foco, a gente consegue os resultados esperados. Mas a verdade é que aquilo que o Rossando traz, né? A gente precisa considerar que a maior parte de nós desconhece a gama de fatores que vão desencadear nossas emoções e ações. Essa falta, então, de entendimento pode levar à infelicidade, às vezes na forma de sintomas reconhecíveis e outras vezes como problemas que são preocupantes de personalidade, dificuldades no trabalho ou nos relacionamentos, ou uma percepção equivocada do que seria a autoestima. E aí é importante que a gente comece a fazer essa análise, né? Comece a traçar o que está me levando a ter esse determinado comportamento. Como eu posso mudar? Quais são os gatilhos? O que eu posso fazer para substituir? Então, tudo isso é um processo. Né? A nossa primeira tarefa é que a gente se reconheça doente. O que pode acontecer à medida em que a gente começa a perceber na nossa vida o gatilho dos velhos padrões de comportamento. Em seguida, a gente tem que lidar mais eficazmente com a vida atual, todos os dias, quase como naqueles 12 passos do Alcoólicos Anônimos, né? Hoje, só hoje, não vou repetir esse comportamento. Então, não é um esforço assim, hercúleo de, eu vou mudar, eu vou virar santo. Não, é um dia de cada vez. Então, assim, vou compartilhar com vocês uma situação muito pessoal, mas que eu acho que pode ajudar para que vocês entendam isso que o Rossandro está trazendo aqui. Né? O meu filho mais novo, ele tem um transtorno de sono. Então, tem épocas assim que ele dorme muito pouco mesmo. Assim, coisa de 4 horas por noite, para ele é suficiente e ele já acorda assim com aquela pilha para o dia inteiro. E não é aquele tipo de criança que a gente pode botar sentadinho e falar, fica sentada aí quietinho, não. Tem que acordar junto e ficar vigiando. Então, com isso, né, a gente acaba passando muitos períodos por privação de sono. E eu comecei a perceber, nos tempos para cá, que eu estava meio que com uma compulsão alimentar. Eu sentava, se você colocasse qualquer coisa na mesa, eu não parava de comer. Às vezes eu não tinha fome física, né, mas era aquela fome quase que emocional. E aí eu comecei a perceber que um dos gatilhos para esse meu comportamento era justamente a privação de sono. Como eu não conseguia dormir, eu meio que canalizava a minha energia ali naquela coisa. Então, a primeira coisa que eu precisei fazer foi isso, assim, identificar qual é o meu problema. Eu estou com compulsão alimentar. Eu estou comendo com uma fome que não é minha, né? Não é uma fome física, é uma fome emocional. Mas o que eu estou querendo suprir com essa fome emocional? No meu caso, era o meu sono, né? Era a minha necessidade de dormir mais, de repousar mais o meu corpo físico. E aí eu não podia, naquele momento, mudar a situação do meu filho, porque é uma coisa dele, tem que esperar o momento dele, né? Se adequar. Mas eu posso fazer alterações no meu estilo de vida, no meu suporte emocional, para que eu consiga lidar melhor com essa situação. Então a gente começou a fazer, vamos fazer escalas de revezamento noturno para poder ficar com ele, de modo que não sobrecarregue ninguém em casa. Né? No momento em que nós estivermos acordados de madrugada,
se sentir aquela impulsividade por comer coisas, né, que não são saudáveis e tudo, vamos tomar um suco, tomar uma água, esperar aquietar o coração. Comecei a fazer um tratamento psicológico, me dando suporte, né, para perceber esses gatilhos, trabalhar a ansiedade, né, porque a gente fica naquela ansiedade, tem que dormir, e comecei a perceber que eu poderia estar substituindo aquele instante de compulsão com outras coisas legais. Eu comecei a ler para ele quando ele acorda de madrugada, eu comecei a brincar com ele, fazer atividade sensorial. E resumo da história, ele ainda tem umas questões de sono que não são fáceis, mas em vários momentos, quando eu estou relaxada e que eu consigo permitir reconhecer isso, ele volta até a dormir. E aí eu posso voltar a dormir também e tudo fica bem. Então, a gente precisa se abrir, né, quando nós temos problemas, né? E às vezes os problemas não são tão claros assim, né? Às vezes a gente precisa de um trabalho um pouco maior para identificar os nossos gatilhos. Mas a gente precisa antes perceber que a gente está passando por uma situação adversa e a gente precisa entender isso. Né? Então, é aquilo que o Rossandro diz aqui no texto, né? Vamos seguir os 12 passos do Alcoólicos Anônimos. Vamos lá, um dia de cada vez. Ninguém vai mudar, né, de um dia para o outro. A gente vai mudando aos poucos. E é um processo, né, como diz Rossandro aqui, que nos ajuda a entender e resolver os nossos problemas, ao passo que aumenta a nossa consciência do mundo interior e sua influência sobre as relações passadas e presentes, o que culmina a provocar mudanças profundas na personalidade e no desenvolvimento emocional. Para muitas pessoas, assim, tem questões, cada pessoa tem um propósito, tem questões na vida. No meu caso, eu considero que a maternidade foi algo extremamente transformador, porque eu aprendo a cada momento. Eu brincava que eu dizia assim, eu era uma excelente mãe antes de ter meus filhos, porque eu lia todos os manuais, eu chegava na casa dos meus afilhados, eu sabia falar tudo para minhas comadres, eu falava assim, nossa, mas vocês estão fazendo errado, você tem que fazer assim, sabia todas as regras e tal. E aí tive meus filhos, nada funciona, eu falo, gente, é tudo teoria, porque cada dia, né, a gente tem que viver aquele momento. E no caso, eu estava conversando outro dia, que eu estava falando assim, muitas vezes nós trazemos crenças limitantes que interferem em nós e que acabam também afetando o nosso relacionamento com o outro. Então, por isso que é tão importante esse exercício de autoconhecimento. Teve uma época que meu filho mais velho ficou num momento assim muito agressivo, ele ficava estressado com tudo, nervoso com tudo. E aí foi um momento que eu percebi que ele estava com muita dificuldade na escola. E eu cresci ouvindo dos meus pais assim, a maior herança que um pai deixa para um filho é a educação. E eu entendia isso na educação formal, educação de escola ali. Então, quando eu percebi que meu filho estava com dificuldade na escola, eu enchi a agenda do garoto com 7, 8 anos de idade de atividade de reforço escolar, psicopedagogo, psicoterapia. Eu não tinha tempo de respirar, coitado. E aí, qual foi a reação dele? Uma criança que não tem estrutura emocional, ele começou a ficar agitado, inseguro e tal. Era a forma dele dizer, mãe, chega, tá muito, né? E aí, muitas vezes, né, os nossos comportamentos equivocados acabam gerando isso. E aí, Rossandro diz assim, ó, na música Há Tempos, de Renato Russo, ele diz assim, disciplina é liberdade. E aí isso soa um pouco, né, estranho, porque a gente enxerga muito disciplina como prisão. Mas a verdade é que só quem tem a disciplina de fazer o que tem que ser feito na vida e com a própria vida tem a liberdade de construir novos caminhos e atitudes. Para tudo na vida a gente precisa começar com disciplina. Para promover o nosso crescimento emocional, a gente precisa de recursos como tempo e energia. E existem partes de cada um de nós a requerer que as coisas permaneçam as mesmas. Por isso a gente cria, né, fortes distrações para evitar a mudança. A verdade, gente, é que esse processo de mudança, muitas vezes quando ele começa, ele vai ser acompanhado por vezes por um sentimento assim que a gente vai se sentir um pouco pior, né? A gente vai se sentir meio estranho. Agora isso não vai significar que essas mudanças não são boas, mas que elas estão nos tirando ali na zona de conforto e, sobretudo, nos afastam daqueles que querem que a gente continue com a nossa conduta que agora a gente deseja combater.
É nesse momento que a gente precisa realmente fazer uma escolha. Nos desidentificar com pessoas e comportamentos que não são mais compatíveis com o nosso projeto de vida. E isso vai nos levar novamente ao deserto. E aí a gente vai perceber que o comportamento social, ele gera algumas interações que são muito complexas e que precisam ser analisadas quando olhamos para as influências específicas que afetam, né, o comportamento de cada indivíduo. De modo que, se são influências negativas, a gente vai precisar, sim, afastar por um tempo para que a gente possa desenvolver a nossa nova identidade, mais pautada naqueles valores que a gente pretende construir e não nas deficiências que muitos querem manter. Eu tenho um amigo que disse assim, poxa, eu estava numa coisa de todo final de semana sair para beber, chegava em casa tarde e tudo, não era bacana aquilo, mas eu não estava conseguindo, porque eu falei, não, eu preciso reduzir. Aí ele foi fazer uns exames, aí deu que ele estava, né, com esteatose hepática, né, estava com gordura no fígado, ele precisava parar de beber, mas ele falou, é impossível, porque eu saio com os meus amigos, todos os meus amigos bebem, como é que eu vou fazer? E eu falei, olha, para de sair um pouco, já que você não consegue ter autocontrole, você para de sair um pouco, quando você adquirir autocontrole, você pode sair. Porque não é porque você não bebe que você não pode sair com pessoas que bebam, né? Mas você precisa ter autocontrole, né? Então, a verdade é que Rossandro nos diz que é um grande erro quando a gente subestima a influência que a gente tem do outro, como também superestimá-la, né? Existem sempre duas forças atuando, uma força que é interna e uma força que é externa. E aí a gente sabe que essas forças, elas vão ter um papel no nosso espaço de vida e a gente precisa encontrar um caminho ali. Quando as forças externas exercem essa influência nefasta, a gente tem que afastar para que as mudanças que desejamos executar possam ser consolidadas nessa experiência dolorosa da solidão, porque esse afastamento vai nos levar ao deserto. Agora, a gente, quando começa esse processo de mudança, a gente vai lidar com uma gama de hábitos, emoções, bagagens e meio ambiente que vão atuar como uma força inercial, que impedem mesmo essas mudanças. Por isso, o desejo de mudar deve vir de nosso eu mais profundo. E aí eu lembro da obra de Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, onde ele diz que uma das potências da alma mais importantes é a vontade. A gente precisa ter vontade para que a gente inicie qualquer processo na nossa existência. Então, não é assim, hoje eu vou mudar. Não é assim, a gente tem que refletir, né, entender aquilo, por que é importante a mudança, né? A gente tem, muitas vezes, essa mudança ela acontece quando a pessoa já não aguenta mais viver com aquele determinado comportamento. E aquilo traz tanta angústia que ela vai ter essa necessidade de mudar, né? E aí a gente precisa ter coragem. Eu costumo dizer assim, a vida é para quem tem coragem, né? Porque uma das atitudes essenciais daquela pessoa que está passando pelo deserto é ter coragem, porque é cheio, a vida, né? O deserto é cheio de riscos e de descobertas, nem todas são agradáveis sobre nós mesmos. A coragem é necessária porque no deserto a gente tem que ter capacidade de reconhecer aspectos que nós não suspeitávamos existir, né? Ou que a gente não gosta de assumir. Ou seja, a gente precisa ser capaz de confrontar com a nossa sombra, conhecendo-nos mais plenamente sem as máscaras sociais. Essa consciência mais clara sobre todos os aspectos do nosso eu nos capacita a deixar para trás a velha criatura, dando nova rota às nossas vidas até chegarmos a lugares nunca antes vistos em nosso próprio ser. Então, a verdade, gente, é que a gente vai enfrentar sim esse desconforto no início, mas à medida em que nós formos operando as necessidades, as mudanças que são necessárias, nós vamos perceber que nós vamos começar a sentir mais bem-estar. Nós vamos começar a nos sentir mais equilibrados, mais uma alegria interna, né, de sabermos que estamos conduzindo as nossas vidas de acordo com os nossos princípios, né? Nós vamos nos adaptando,
vamos sentindo os benefícios de estar neste novo lugar. Agora, Rossandro também nos adverte que, como muitas vezes essas mudanças são cansativas, frustrantes e repetitivas, a gente precisa de tempo e paciência para a construção. Depende da habilidade da gente mergulhar fundo na gente mesmo, de modo que a gente possa se conhecer cada vez mais. E aí, Rossandro traz para nós uma sugestão muito parecida com aquela que a gente vai encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, atribuída a Santo Agostinho, que diz assim: se a gente pudesse no final de cada dia, né, de cada jornada, fazer uma espécie de checklist, uma avaliação sobre os passos que a gente conseguiu dar para consolidar então uma nova postura, a gente teria um ganho incrível. Mas poucos de nós têm disciplina para fazer isso, né? A gente precisa então parar e refletir por que a gente adia tantas mudanças que são necessárias na nossa vida. Por que a gente ainda insiste em permanecer no erro? Muitas vezes, né, a gente resiste à mudança pelo grau de incerteza que a gente tem. Mas como a gente não está bem, com pensamentos distorcidos, a gente também vai acreditar que as mudanças elas não vão ser capazes de nos trazer os ganhos que elas trazem, certamente. Também o medo do novo, né, do não familiar, nos faz aquele comportamento de repetição de equívocos, de atitudes disfuncionais e dolorosas, que a gente só vai conseguir enfrentar se a gente não tiver medo de mudar. Né? A gente também muitas vezes, né, tem a procrastinação, que é um clássico sintoma de autossabotagem e que nos joga num mar de culpas. Então a gente gasta mais tempo para a gente se livrar das culpas, projetando nos outros, negando ou nos justificando, do que encarando as mudanças. Então a verdade é que, para finalizar o capítulo, Rossandro traz para a gente a seguinte reflexão. Ele diz assim: na condição que os desertos da existência nos impõem, somos jogados a uma radical e irreversível mudança, que não deixa margem para recuos. No entanto, não podemos nos esquecer de algo essencial, em que pese os desafios representados pelas mudanças e o deserto para o qual elas nos conduzem. É sempre imprescindível lembrarmos que não estamos sós. Deus estará lá conosco. Duvidar disso, não ter essa certeza, pode ser verdadeiramente aterrador. Eis porque necessitamos de um bem preciso em nossas vidas: a fé. Ela envolve a crença básica na presença de Deus em nossas vidas e na confiança plena de que seu amor transbordante, juntamente à nossa atitude compromissada e firme de mudar, nos fará bem mais fortes ao fim dessa jornada. E aí, estamos prontos para as mudanças necessárias na nossa vida? Vamos pensar sobre isso? Chega de procrastinar, né? Um beijo grande para vocês, boa quinta-feira, bom final de semana. Amanhã tem estreia de audiolivro, acompanhem aí, sempre uma vibração positiva por dia, para a gente vibrar paz e harmonia por esse mundo que precisa tanto de boas energias, né? Muita paz, tudo de bom em seus corações e obrigada pela doce companhia. Beijo grande para vocês. E não tenham medo de mudar, hein? Vamos começar a pensar sobre isso? A vida tá aí, cheia de oportunidades pra gente. Vamos lá.